Fala galera, tudo beleza? Não existe almoço grátis, isso vocês já sabem. E com relação ao despacho gratuito das bagagens, quais são os efeitos que isso causa na aviação regional, na economia? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Liberdade na Prática e eu te espero depois da vinheta. Vamos então começar com o princípio básico da economia. Já dizia o Milton Friedman, não existe almoço grátis. E a gente sabe que todas as coisas que são gratuitas, na verdade, alguém está pagando por isso, né? A empresa sempre repassa esses custos que ela tem de qualquer coisa que ela é obrigada a dar gratuitamente, ela sempre repassa para o consumidor final. E no caso do assunto que nós vamos conversar hoje, que é o despacho gratuito de bagagens, esse repasse é feito nas passagens e quem paga é o consumidor que vai viajar. E se quem despacha a bagagem não paga por isso, quem não despacha está pagando. A gente sabe que esse custo é dissolvido e todo mundo acaba pagando. Então, o que acontece? Desde 2016, houve uma alteração na lei que obrigava as companhias aéreas a fazerem um despacho gratuito das bagagens dos passageiros que viajam ali nos aviões. Como vocês sabem, eu fui comissária durante muito tempo e posso contar a minha experiência pessoal. Eu vivi esse momento, essa mudança, eu vi isso na prática. E o que a gente viu acontecer muitas vezes dentro dos aviões foi aumentar o tamanho da bagagem do passageiro que ele levava a bordo, obviamente. Então, até 2016, as companhias aéreas elas eram obrigadas a despachar as bagagens gratuitamente, até 23 quilos o passageiro podia despachar gratuitamente, e aí o passageiro ainda tinha direito de levar mais uma bagagem a bordo, que tem ali, tinha uma variação de peso, na época era até 10 quilos, daí quando caiu a gratuidade da bagagem despachada, até aumentou um pouquinho o peso da bagagem que é permitido levar a bordo. Mas enfim, o que a gente viu acontecer na prática lá dentro do avião é que o passageiro, essa bagagem que agora ele passou a ser obrigado a pagar pelo despacho, ele começou a levar essas coisas dentro do avião. E aí a gente viu coisas assim escandalosas, aquelas bagagens enormes que obviamente não cabem, nem cabem dentro daquele compartimento que tem dentro do avião, os passageiros tentando levar a bordo e tentando burlar o sistema e de alguma forma despachar. Fora do Brasil, eu tive experiência de ver acontecer que as companhias tinham balanças dentro da sala de embarque, justamente para prevenir esse tipo de atitude, né, que a pessoa tenta burlar e tenta entrar no avião com malas pesadas ou com malas enormes. Aqui no Brasil, essa triagem começou a ser feita só pelo tamanho da bagagem. E até hoje, na verdade, é feito dessa forma. Então, as companhias fazem a triagem pelo tamanho da bagagem, mas o peso é muito difícil uma companhia aérea pesar essas bagagens que acabam entrando no avião. E por que o peso da bagagem é tão importante nesse assunto que a gente está conversando? Porque o que acontece? Quanto mais pesado um avião está, mais combustível ele precisa para conseguir levantar voo e fazer o voo ali tranquilamente. Só que o que acontece? O custo do combustível é um componente importantíssimo no custo da passagem, porque o combustível é o principal, é o maior custo de uma empresa aérea, é o combustível. O combustível da aviação, ele é cotado em dólar e a gente sabe que hoje, por exemplo, o dólar está caríssimo, então o custo do combustível também vai lá para as alturas. Em 2016, quando houve essa alteração e as empresas puderam passar a cobrar pelas bagagens, houve uma discussão se haveria redução nos preços, né, das passagens. E o que acontece? É óbvio que as passagens acabam tendo uma redução, porque isso é um princípio básico da economia. Se a empresa é obrigada a despachar as bagagens dos passageiros gratuitamente, ela vai fazer o cálculo dela com o máximo, considerando que todos os passageiros vão despachar e, portanto, ela vai colocar combustível para carregar todo esse peso e ela faz o cálculo baseado, então, no máximo. Quando as empresas passam a poder cobrar pela bagagem, obviamente que a empresa leva um tempo ali, as empresas levam um tempo para conseguir entender como que o mercado vai se adaptar a isso, como que os passageiros vão reagir, quantos passageiros vão passar a despachar a bagagem tendo que pagar e levam em consideração também que muitos passageiros vão tentar carregar um peso maior na cabine de passageiros, naquela mala que é levada a bordo. Então a empresa leva um tempo para fazer esse cálculo, mas sim, ela vai entender em algum momento que
os passageiros que despacham a bagagem reduziram, portanto, o peso do avião que o avião transporta também reduziu, ela coloca menos combustível e isso acaba fazendo com que, sim, os preços das passagens caiam. O que a gente percebeu é que teve diversos estudos que fizeram essa análise e que realmente constataram que os preços caíram. Mas, em 2016, foi o ano que essa cobrança passou a ser permitida. Logo depois, a gente teve um cenário em que o preço dos combustíveis da aviação subiram bastante e o preço do dólar também subiu. O dólar também subiu bastante. E como eu comentei com vocês, o combustível é uma variável importantíssima no custo das empresas aéreas e, portanto, o fato de o combustível ter subido e o dólar ter subido impacta diretamente no preço das passagens e por isso que muita gente acabou dizendo o preço da passagem não caiu com a redução da bagagem, com a cobrança de bagagem, porque a cobrança da bagagem é um fator só no universo de variáveis que compõem o custo da passagem aérea. E o que acontece com os incentivos, né? Eu gosto de falar bastante sobre incentivos. Quando as pessoas têm a bagagem gratuita, ela tem um incentivo para levar mais peso. Ela leva peso na bagagem despachada porque é de graça. Ela leva peso na bagagem de mão que ela consegue levar. E quando você inverte, quando você passa a cobrar, no primeiro momento você vê aquele movimento que eu comentei com vocês. As pessoas querendo levar a casa dentro do avião, né? Em malas enormes, malas gigantescas que eles querem levar dentro do avião. E esse é um momento de adaptação até as pessoas começarem a perceber, começarem a entender e começarem a se adaptar. E então, depois de um tempo que isso aconteceu, de 2016, um ano depois, a gente já começou a perceber que as pessoas entenderam essa movimentação e as malas a bordo já começaram a voltar para o tamanho que é permitido mesmo a bordo do avião, e essa triagem começou a ser mais efetiva e acabou que hoje a gente percebe que já é muito difícil encontrar a bordo bagagens que sejam muito maiores do que as permitidas, porque as pessoas se adaptaram. Essa questão das empresas aéreas cobrarem ou não a bagagem despachada é uma pauta que está sempre voltando no Congresso Nacional. Vira e mexe, os deputados tentam, e os senadores, né, tentam fazer com que seja obrigatório o despacho gratuito, e recentemente isso aconteceu de novo, mas foi vetado pelo presidente. E normalmente essa discussão gira em torno do preço da passagem, se o preço caiu, se o preço não caiu. Os deputados falam, as empresas querem lucrar mais, por isso que elas querem que a bagagem seja paga e tudo mais. Só que tem uma discussão muito importante que muitas vezes não é feita, que é a questão, são duas questões, aliás, muito importantes que normalmente não são trazidas, né, nessa discussão da gratuidade do despacho da bagagem. A primeira é com relação à concorrência. Empresas low cost, aquelas empresas na Europa que fazem voos muito baratos e que cobram por tudo. Tem empresa que cobra até para você ir no banheiro, para você ter uma ideia. Tem, é verdade. Lá na Europa tem empresa que cobra até para você ir no banheiro. Mas essas empresas, elas cobram passagens baratíssimas. Por quê? Porque todo o resto você paga para ir do ponto A para o ponto B. Todo o resto, quando você compra a passagem, né? Todo o resto a empresa cobra. Quer despachar bagagem? Cobra. Quer levar uma bagagem maior a bordo? Cobra. Quer tomar água no avião? Cobra. Quer ir no banheiro? Cobra. Cobra para tudo. E aí ela consegue jogar o preço da passagem lá embaixo. Essas empresas, elas querem vir para o Brasil. Muitas dessas empresas querem atuar no mercado brasileiro. Mas aí o que acontece? Quando você fala para uma empresa dessa que ela vai ter que despachar a bagagem gratuitamente, você acabou com o principal ponto que ela tem de diferencial, que é oferecer uma bagagem barata. Ela vai ter que colocar no custo dela esse custo de despachar a bagagem e tudo isso que a gente conversou, e ela não vai conseguir oferecer um diferencial grande como ela oferece lá fora, então ela nem vem. Então o primeiro ponto importante que normalmente não é trazido para essa discussão é que a gratuidade do despacho de bagagem diminui a concorrência e as empresas low cost fogem do mercado brasileiro por conta disso. E um outro ponto importantíssimo que nunca é trazido para discussão nessa questão da bagagem é a questão da aviação regional. De 2016, quando foi permitida a cobrança da bagagem despachada, para cá, a aviação regional no Brasil cresceu absurdamente. Muitos voos começaram a surgir de cidades pequenas do interior, que normalmente não tem uma demanda grande. Para que tenha um avião grande, às vezes não tem uma demanda grande e às vezes não tem nem pista que consegue comportar um avião maior. Esses aviões turbohélices, os aviões maiores que fazem voos entre as capitais. A cidade pequena do interior muitas vezes não tem passageiro para isso e não tem pista que comporta esse avião. Então o que as empresas fazem? Compram aviões menores.
Só que esses aviões menores, se você colocar gratuidade de despacho de bagagem para todos os passageiros desse avião, você simplesmente matou o voo, porque aí ou o avião leva as bagagens ou o avião leva os passageiros. E talvez você more numa capital e para você não faça muita diferença. Mas pensa para uma pessoa que mora no interior da Paraíba, por exemplo. Para ela conseguir ir do interior da Paraíba até Recife, ou até João Pessoa, ou até Natal, se não tiver aviação regional, ela tem que pegar um ônibus, ir até a capital, depois pegar um voo para ir para outro lugar. Ou então, se ela tem ali, se é uma cidade do interior de médio porte, que até tem um voo, mas que faz um voo por dia, muitas vezes essa pessoa tem que ir do interior da Paraíba, por exemplo, até São Paulo e depois pegar um voo para voltar para uma outra cidade que ela queira. Você dificulta a vida das pessoas, reduz o número de oferta de voos e faz com que seja muito mais caro, seja muito pior a qualidade de vida dessas pessoas que moram no interior. Esse exemplo que eu dei para vocês é de Campina Grande, tem um relato bastante interessante no site do Mises, que o jovem conta sobre essa experiência dele, como a vida dele mudou. Para ele antes, quando era obrigatório o despacho gratuito de bagagem, para ele sair de Campina Grande e chegar em Recife, ele tinha que ir de Campina Grande para São Paulo, São Paulo, Recife. Ou pegar um ônibus de Campina Grande para Recife. Agora, com a possibilidade da aviação regional, porque tem o pagamento do despacho de bagagem, ele consegue sair de Campina Grande no avião e chegar em Recife em meia hora e está tudo resolvido. Então, a cobrança de bagagem muda a vida das pessoas, tem um impacto gigantesco na economia local das pequenas cidades, das cidades do interior, porque possibilita, viabiliza a aviação regional. E esse ponto nunca é trazido para discussão e é um ponto importantíssimo. Você viu aqui no Liberdade na Prática, graças à Amália, que traz para você as últimas informações mais importantes e os pontos que nunca são levantados antes. E qual é a opinião da Amália sobre tudo isso? Eu sou da aviação, trabalhei quase 15 anos como comissária de voo, vi toda essa mudança acontecer, sei como era antes, sei como era depois e posso falar para você. A cobrança de bagagem mudou a vida das pessoas. A cobrança de bagagem reduziu, sim, o custo da passagem, é um fator importante para viabilizar a aviação regional, é um fator importante para mudar a vida das pessoas, principalmente aquelas que estão no interior, e é um fator importante para que a gente consiga aumentar a concorrência da aviação aqui no Brasil. A aviação aqui no Brasil, o mercado da aviação aqui no Brasil é um mercado muito fechado, é um mercado extremamente regulamentado e ter mais essa barreira ou ter mais esse ponto negativo que obriga as empresas a pagarem, a despacharem gratuitamente as bagagens, certamente é um ponto que afasta a concorrência. E você sabe, porque eu já falei aqui nesse canal diversas vezes, a melhor maneira de abaixar o custo, de abaixar o preço de alguma coisa é incentivando a concorrência, aumentando a concorrência. Então, tudo que a gente puder fazer para aumentar a concorrência, e nesse caso do assunto que estamos comentando hoje, é a cobrança de bagagem, é importante para o consumidor, porque é você que é beneficiado, que vai ter um serviço melhor a um preço menor. Essa é a opinião da Amália do Liberdade na Prática de hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.